Olá, povo de Deus, internautas, boa tarde. Estamos iniciando a nossa primeira edição, né, do programa A Bíblia Explica. Nós iremos tratar de vários temas, né, no decorrer da nossa jornada aqui, vários temas bíblicos que desses últimos dias está sendo muito comentado. Nós vamos falar hoje sobre a crucificação. O que ocorreu lá na cruz é um dos nossos temas, ou seja, o nosso primeiro tema de hoje. Quem morreu na cruz? Foi o Cordeiro, o Cristo, foi o Espírito Santo, foi o Pai, foram os três. Essas dúvidas, elas existem no meio do povo evangélico. E para sanar essas dúvidas, nós convidamos hoje para estar aqui conosco o pastor Carlos Gualberto, da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Unicista, aqui de Vitória, do Estado do Espírito Santo. E se você se interessar pelo assunto, pega lá uma caneta, um papel, anota os versículos, depois você com calma vai examinando e verá a verdadeira história, o que aconteceu lá na cruz do Calvário. Quem morreu? Foi o Espírito Santo, foi o Pai, foi o Filho, foram os três. Pastor Gualberto, é um prazer tê-lo conosco aqui nesse programa. A paz do Senhor Jesus, pastor Enoque, é uma honra estar aqui nessa primeira edição, né, do A Bíblia Explica, né, tema bastante degustativo. Quero cumprimentar também os internautas para uma boa tarde, né, que venha conosco. Creio que nós vamos aprender muito e vamos, como título, tema deste programa, A Bíblia Explica. Nós temos como base a Bíblia Sagrada e vamos lá. Vamos estudar um pouquinho, como o pastor Enoque, ele nos disse, que tem dúvidas, né, deixe o seu comentário, anota os versículos, medita em casa, peça a orientação do Espírito Santo, que ele vai lhe esclarecer à medida da luz da palavra de Deus. Amém? Amém. Pastor, para nós iniciarmos, nós teremos como texto áureo o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 20 e o versículo de número 28. É a partir desse versículo que nós teremos aqui esse bate-papo aqui, essa conversa, tenho certeza que será agradável e nossos amigos internautas estarão assim degustando do melhor da Bíblia para a glória de Deus. Então, o texto base, texto áureo para nós, Atos 20 e 28, que diz: Cuidai por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, ao qual ele comprou com o seu próprio sangue. Então, esse é o tema para nós iniciarmos, né, esse estudo nesse dia, para que venhamos ter o esclarecimento, como diz o pastor, quem morreu ali na cruz do Calvário. E o versículo e o verso vai dizer que o Espírito Santo, ao qual constituiu bispos, né? O Espírito Santo, ele constituiu homens do início para apacentar a igreja do Deus vivo. E nós vemos aqui quem morreu ali na cruz do Calvário, o Cristo, né? O nascido de Maria. Ele sim, né? O Cordeiro, o Cristo, quer dizer que o ungido, né, pastor Enoque? Ungido. E ele sim morreu ali na cruz do Calvário. Sim, a Bíblia ela é enfática em nos informar, né, pastor, que Cristo é o Cordeiro de Deus. Sim, verdade. Né? E Deus é o próprio Espírito Santo. Então, o Espírito não morre.
Inclusive, nós estamos nesse diálogo aqui, movido por uma fala em um debate, né, que houve algum tempo atrás, dizendo que alguém disse, né, que o Espírito Santo quem morreu na cruz do Calvário. Isso soa como heresia. Sim, é verdade. Soa como heresia. Porque o Espírito Santo, ele é o próprio Deus. Ele não morre. Espírito, né? O Espírito não morre. Então, ele constituiu aqueles bispos, os pastores, os dirigentes, os líderes, mas Deus providenciou um cordeiro dele próprio. Porque a Bíblia fala que Cristo, ele é o Verbo encarnado. João 1, né, pastor? João 1. Aí. É o Evangelho de Jesus Cristo, conforme escreveu João, capítulo de 1, versículo 1. Então, o princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. O que é Verbo? O Verbo é a palavra. É isso? Isso mesmo. Mas continue o seu raciocínio, pastor, que está gostoso. Isso, pastor. É o que a Bíblia explica, né, pastor? Certo. E Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo de número 5, e o verso de número 8, vai dizer assim: mas Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, a Bíblia responde, né, pastor? Explica para nós. Quem morreu na cruz do Calvário foi Cristo, o Cordeiro, né? Que ele morreu ali na cruz do Calvário por nós, como diz o versículo, Paulo escrevendo aos Romanos, Deus prova o seu amor para conosco pelo fato que Cristo morreu por nós. Você tem mais um versículo para a gente? Temos, pastor. Para a gente poder endossar o nosso raciocínio? Vamos lá, Colossenses 1:20. Colossenses 1:20. Isto. Diz assim: e que, havendo por ele feito a paz, pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto a que estão na terra, como a que estão nos céus. Isso faz sentido, né? Porque a Bíblia, 1 Coríntios capítulo 5, versículo 19, diz que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Isso. Então, Cristo sofreu tudo o que o homem pecador, nós, deveríamos passar. Como Deus não morre, ele providenciou alguém, o Verbo, a palavra. E a palavra se fez carne. João. Vamos ler, pastor? Vamos ler. João 1, verso de número 14. Aí. Vamos lá, João, o Evangelho de Jesus segundo escreveu João, capítulo de número 1 e verso de número 14. Os irmãos internautas acompanham aí, anotem. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Às vezes as pessoas ficam assim meio preocupados e até um pouco arredios quando a gente fala, nós somos monoteístas. Nós somos monoteístas e ao mesmo tempo unicistas. Por que somos monoteístas? Porque cremos num Deus só. E por que somos unicistas? Porque nós cremos que quem morreu na cruz do Calvário foi o Verbo de Deus. Não é uma segunda pessoa, nem terceira. Não. É o Verbo de Deus, que é a palavra que se fez carne. Porque a dificuldade das pessoas, pastor Carlos, é entenderem que lá no princípio, lá no Gênesis 1, sim, Deus estava lá junto com o Verbo, mas o Verbo não tinha corpo. O Verbo é a palavra, e não é um corpo. Se tivesse um corpo, onde estaria Maria? É difícil. Verdade. Né? Mas, olha só aqui, a palavra de Deus diz lá, em Gênesis capítulo 1, versículo 1, que no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, aí o Senhor Deus estava em silêncio. E a terra era sem forma e vazia.
Mas quando Deus disse, haja luz, aí o verbo começa a aparecer. Mas sem corpo. Sem corpo. Só a palavra, né? Só a palavra. Isso aí. Né? E quando ele diz no versículo 26, façamos o homem, ele profetiza, conforme a nossa imagem, segundo a nossa semelhança. Ou seja, sugeria, né? A profecia estava dizendo que ia surgir um homem com corpo, né? Semelhante ao homem. Ao homem. Né? Então, mas o versículo 27 esclarece tudo, né? A Bíblia explica, né? A Bíblia explica. Isso. E criou Deus. Não se trata de trindade, de dualidade, não de tríplice, não. É o único Deus se manifestando. E ele se manifestou na sarça ardente, ele se manifestou lá na pedra, lá no deserto, quando o povo estava saindo lá do Egito. Mas o palestrante aqui é o pastor. Estou aqui só para ajudar. Pastor, tem mais alguns versículos para nós aí? Temos, pastor, como bendito, né, pelo Senhor, e que o verbo se fez carne, a palavra, né, e habitou entre nós, como lemos em João 1,14. Hebreus vai nos dizer, no capítulo de número 1, né, olha só que coisa tremenda e linda, pastor. Eu gosto das escrituras porque ela não nos deixa com dúvida, ela é bem clara em nos dizer, né, o verso 3 diz assim: o Filho é o esplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, e assentou-se à direita da majestade nas alturas. Ok. Então a palavra se revela para nós, né? Esse Deus maravilhoso que tanto nos amou, pastor, como, né, vemos grande o seu amor para com a humanidade, e nós cremos, como o senhor bem disse, somos unicistas, cremos em um só Deus, um só Senhor, né? E temos essa certeza que a Bíblia nos ensina, mas nós não negamos o Espírito Santo. Né? Nós não negamos, né, o Filho, claro que não, né? Mas nós cremos nas manifestações de Deus, né? Nas emanações que o Senhor se manifestou à humanidade. Sim. Como no início, como o senhor disse lá em Gênesis, como o Deus Criador, né? O Deus que criou todas as coisas. E no Filho, a redenção, ele se manifestou ao homem, trazendo redenção, né, através do Filho, e através do Espírito Santo, que é o Consolador. Sim. São as manifestações do Senhor. Se me permite, pastor? Sim. Que acontece? A dúvida nasce e às vezes paira sobre as pessoas, porque eles pensam que Deus se manifestou só em três. Só em Pai, Filho e Espírito Santo. Não, o Senhor ele se manifestou de várias maneiras, conforme eu citei, né? Lá no início do Êxodo, quando Moisés encontra uma sarça ardendo em fogo, ali era a manifestação de Deus, né? Demonstrando a sua soberania, o seu poder. E quem Moisés estava ali dialogando, né? E Deus diz: tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que tu pisa é santo, né? Então é manifestação. Mas a manifestação que nós mais conhecemos é essas três manifestações: Pai na criação, Filho na redenção e Espírito Santo na consolação. É que nós mais conhecemos, que é mais difundido, que é mais comentado, né, entre os irmãos. Mas nosso Deus se manifestou de várias maneiras. De fato, pastor. Verdade, a Bíblia ela tem recheada, né, de várias manifestações que o Senhor. Mas as principais, né, são essas, né, Deus Pai na criação, Filho na redenção e o Espírito Santo na consolação. Mas, né, voltando a quem morreu ali na cruz, pastor, como nós estávamos dizendo, foi o Cristo,
né, o verbo que se fez carne, Isso. né, nascido de Maria. Coisa linda, né, pastor? Isso. O próprio Deus, com seu esplendor, com seu poder, né, com toda a sua o seu poder, a sua onisciência, onipresença, onipotência, ele habitou num corpo de barro. Sim. O homem se fez carne. Sim. É interessante, é legal nós frisarmos. E esse sim, pastor, morreu na cruz do Calvário. Que era o próprio Deus. E era o próprio Deus. Porque é verbo. A extensão de Deus. A extensão do próprio Deus. Isso aí. E Filipenses, pastor, 2, né, relata e fala isso para nós. Vamos ler? Vamos sim. Enquanto o senhor vai ler para nós, deixa eu só dar uma fala aqui para não fugir aqui da minha mente. Há dificuldade, às vezes, as pessoas perguntam por que se Jesus é Deus, era Deus aqui na Terra, por que ele orava ao Pai? Era homem, né, pastor? Era homem, ele tinha dupla natureza. Isso. Dupla natureza. Então, ele era o Filho de Deus. Né? Lucas capítulo de número 1, versículo 32 ao 35, diz que ele será chamado Filho de Deus. Né? Então, o verbo, ele se fez carne e habitou entre nós, nascido de mulher, por isso, Filho de Deus. Ele orava, ele comia, ele dormia, ele tinha sede, ele chorava, mas era o próprio Deus na sua expressão. Amém. Na sua natureza humana, né, pastor? Por Claro. isso, ele, como o senhor bem disse, o Filho de Deus, ele com todos os atributos que nós temos, todo o sentimento que nós tínhamos, tinha que estar nele, né, como um cordeiro. Naturalmente. Isso aí. Naturalmente. E Filipenses 2, verso 7, vai dizer assim, olha que lindo. Mas a si mesmo se esvaziou, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, e sendo obediente até a morte e morte de cruz. Amém. É isso aí. De verbo se fez carne. Um dia desse eu estava ouvindo uma pregação, e o pastor dizendo que Cristo, ele era um rapaz lá em cima, ao lado do Pai, e ele foi enviado para a terra, aí ele foi se diminuindo, até se tornar um zigoto. Poxa, a teoria dele está errada. Como Cristo tornasse zigoto? Se o zigoto tem que ter os dois gêneros, o gênero da mulher e do homem. E Jesus não teve isso. Não teve. Então isso não para em pé, não funciona, né? Não funciona essa fala. Jesus, ele era o verbo, não tinha corpo. Ele era a palavra de Deus. E foi assim até o Cristo nascer de uma mulher. Aí sim, aí ele toma a forma de homem e o versículo nos ampara. Ele está nos amparando, esse versículo está nos dando totalmente amparo para nós falarmos com muita propriedade para você, internauta, e tirar a sua dúvida. Por isso que nós não cremos em doutrina de trindade, né? Deus dividido em três. Não, nós cremos em manifestação de um único Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. E é simples de explicar. Agora, um Deus dividido em três não existe na Bíblia. Pastor, mais algum versículo? Isso, pastor, tem e várias, e o senhor condena, né, pastor? Não tem como, a sua glória, ele não dá outrem. Né? Então, ele não divide a sua glória para existir três. Né? Então, o Senhor, ele dá a ordenança, o maior dos mandamentos de Israel, em Deuteronômio 6,4, né? Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. E quando essa palavra, o verbo se fez carne, a palavra se fez carne, João capítulo 10, verso de número 30, vai dizer, pastor, que Jesus, dizendo, eu e o Pai somos um. Ok. Cristo é o braço de misericórdia para o homem, né?
e não uma segunda pessoa. E muito menos o Espírito Santo é a terceira pessoa. Não. O Espírito Santo é o poder de Deus ativo, né, nele próprio. Tudo foi feito por um único Deus. Verdade. E ele é maravilhoso. Então, pastor, um versículo para nós falarmos um pouco. A carta do apóstolo Pedro, na sua primeira carta, capítulo 1, verso 19 Sim. e 20, diz assim: mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mancha, Sim. o qual, na verdade, foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifesto nestes últimos tempos por amor de vós. Amém. Então, vejamos que a manifestação do Filho foi bem depois de conhecermos o Verbo. O Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, todas as coisas foram feitas através do Verbo, Da palavra. da palavra, que é o próprio Deus. Uhum. Mas o versículo 14 diz: e o Verbo, que é a palavra, que é o próprio Deus, se fez carne. Ou seja, nasceu de mulher, de Maria, segundo o Evangelho de Jesus Cristo, conforme escreveu Lucas, capítulo de número 1, versículo de número 35. 35. De ti nascerá um que será chamado Filho de Deus, né? Que é o Verdade. Senhor Jesus Cristo. E através desses versos, pastor, nos dá o embasamento, né, que lá no início não houve uma pessoa, Sim, né? sim. Não houve, porque ele foi manifesto. Não havia uma pessoa, né? Não havia. E era o verbo, a palavra, somente um. Não havia. Né? E ele se manifestou nos últimos tempos por amor de nós, onde ele se fez carne e habitou entre nós. Exatamente. Interessante, pastor. Amém. Que bom, né? Que ótimo. Pastor Carlos, por favor, dê as suas últimas considerações, querido. Amém, pastor. Quero louvar e agradecer ao meu Senhor por essa oportunidade, aos ouvintes, internautas que vão estar comentando, deixando aí os seus argumentos. Muito obrigado. Pastor Enoque, muito obrigado pelo convite. Tá? Sempre vamos estar aí, sempre na medida que for requisitado. Vamos estar cooperando um pouquinho para nós neste bate-papo descontraído, gostoso, à luz das Santas Escrituras. Muito obrigado, pastor. Amém. Nós que agradecemos, né? A Igreja Assembleia de Deus, Ministério Unicista, está situada à rua Cariacica, no bairro Jardim Botânico, Cariacica, Espírito Santo. Nós temos um número de telefone que você pode falar conosco. É o DDD 27 99641 6770. Aí você fala com o pastor Enoque, tá? Vocês falem com o pastor Enoque, e se caso vocês queiram alguma informação. E eu gostaria de pedir aos senhores que se inscrevessem no nosso canal, né? Para a gente ter uma noção como é que está a nossa chegada desse nosso áudio, do nosso estudo até vocês. E se os senhores tiverem algum assunto pertinente, tá? Pode enviar sua mensagem aí no rodapé, tá certo? No chatzinho aí, e nós iremos ler todos com muito carinho, tá? E vamos atendê-los na medida do possível. Que Deus em Cristo nos abençoe. Quero agradecer ao nosso operador de áudio e vídeo, nosso irmão Gleiton, que está aqui nos aparelhos nos ajudando. Deus em Cristo nos abençoe, meu querido, em nome de Jesus. E aos queridos irmãos internautas, que a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês. Espero que nós pudemos tirar algumas dúvidas, contribuir, né, para o crescimento e elevo espiritual de todos vocês. Um forte abraço, Deus abençoe a cada um de vocês.